Voltando então para a parte 2 da aula 4, método histórico-crítico versus método histórico-gramatical. Então, agora a gente vai finalizar esta aula e esta disciplina. Então, vamos já começando com a definição do método histórico-gramatical. Então, vejam aí, o método histórico-gramatical parte da perspectiva de que Deus existe e revelou-se ao homem por meio da palavra escrita, e que essa revelação, por ter, por ter origem na sua vontade, faz esse conhecimento possível e necessário ao homem. É uma ferramenta para se fazer exegese. Então, o que acontece? Você vai observar que esse método ele é completamente diferente do método histórico crítico. Então, ele já vai partir da premissa de que Deus existe, enquanto que o histórico crítico, ele até vai dizer que Deus existe, mas a ideia é questionar Deus, é questionar as Escrituras. Então, no método histórico-gramatical, isso não ocorre. Ele vai partir do princípio de que o método de que a vontade de Deus deve ser feita, o método histórico-gramatical vai partir desse momento, e então a gente vai observar que o método histórico-gramatical, ele é um método bíblico por excelência para a nossa interpretação. Surgimento, então, do método histórico-gramatical. Veja, ele vai surgir lá no século IV, na escola de Antioquia. Então, é um método antigo de interpretação. Na verdade, a interpretação dos judeus é uma interpretação literal. Então, nós temos no judaísmo uma interpretação literal das Escrituras. Não que tudo seja literal, porque, como nós já dissemos em aulas anteriores, na Bíblia nós encontramos simbologia e até alegoria, mas a metodologia correta dos judeus de leitura das Escrituras é uma leitura literal. Então, por exemplo, quando se diz lá em Gênesis 1:1, porque Deus criou, né, os céus e a terra, essa interpretação, ela não é alegórica, mas é uma interpretação literal. Então, o judaísmo traz essa ideia de uma interpretação literal. E na escola de Antioquia, os nossos pais apostólicos, Jesus fazia uma leitura clara, fácil e literal das Escrituras, trazendo uma interpretação clara daquilo. Tá? Então, lá na escola de Antioquia, essa ideia da interpretação literal e da interpretação mais no sentido de analisar o texto, confiando de que aquele texto é divino, é sagrado, já vem lá da escola de Antioquia. Como nós vimos, a escola de Alexandria era problemática porque ensinou um método alegórico. Muito bem, agora, o que vai reforçar o método histórico-gramatical é a reforma no século XVI, como nós já falamos. Tá? Então, nós temos esses nomes da reforma que são muito significativos, como Lutero, Calvino e Zwinglio. Esses homens foram essenciais para trazer a nós uma metodologia de interpretação bíblica que fosse coerente, que fosse linkada com as Escrituras de tal forma que nós pudéssemos entender realmente o texto conforme aquilo que Deus inspirou no texto. Então, a reforma contém uma metodologia, que resgatou essa metodologia, e então nós temos, a partir do século XVI, o método histórico gramatical sendo fortalecido. Então, ele envolve aí, você pode ver, aspectos da história e da gramática. Tá? Por isso, histórico-gramatical. Ele vai levar em conta a história, ele vai levar em conta as línguas originais, o estudo das línguas, a interpretação
do texto, de tal forma que o intérprete tire do texto aquilo que o texto quis dizer e não coloque no texto as suas ideias. Então, aí está o surgimento do método histórico-gramatical. Objetivo do método histórico-gramatical. Primeiro, descobrir o correto significado do texto de forma simples. O uso das palavras com base no seu contexto histórico e análise dos elementos gramaticais. Assim, a ideia do método histórico gramatical é deixar que o autor fale. Então, olha só, totalmente contrário do método histórico-crítico. Aqui não. O intérprete, quando lê o texto, ele vai descobrir, ele vai pesquisar, ele vai mergulhar no texto para tirar do texto exatamente o que o autor quis dizer. Por que que o método histórico-gramatical tem essa premissa? Porque é um método, por excelência, que entende já tem o pressuposto da existência de Deus, de que a Bíblia é inspiração divina, que o Espírito Santo moveu homens para escrevê-la, e o Espírito Santo nos ilumina para entender aquilo que foi inspirado. Então, aqui, a ideia é deixar o autor falar. Então, o texto tem que falar no meu coração. Não sou eu que vou colocar as minhas ideias no texto. E tem dois, deixar o autor dizer o que ele quer dizer e não forçar o texto a aceitar uma interpretação pessoal. Então, totalmente diferente da ideia do método histórico crítico, que diz o seguinte: não, como o método é científico, eu preciso as ideias humanistas, os meus pensamentos, aquilo que eu estou achando do texto é importante. Aqui não. O meu eu acho, eu penso, eu creio, deixa de existir no método histórico-gramatical. Para quê? Para que a gente, como intérprete, mergulhe no texto e encontre o que o autor quis dizer. Então, quando estamos estudando o Pentateuco, nós temos que descobrir, é função nossa como intérprete, descobrir o que Moisés quis dizer. Quando nós vamos ler um profeta, o profeta Isaías, por exemplo, a nossa intenção é tirar do texto de Isaías o que Isaías, movido pelo Espírito Santo, quis dizer. Então, a atitude é completamente diferente. Então, veja que o método histórico-gramatical é mais uma atitude em relação à verdade bíblica do que um método propriamente dito. Tá? Item 3, como objetivo, é buscar descobrir a vontade de Deus nas passagens em questão, independente do autor humano ter compreendido o que escreveu ou não. Por exemplo, Daniel 9:27. O que isso quer dizer? Então, buscar descobrir a vontade de Deus nas passagens em questão. Vejam, o cânon está fechado, como nós vimos desde a primeira aula, tá? Nós temos já o cânon do Antigo e o cânon do Novo Testamento. Então, nós temos a Bíblia toda escrita. Ela foi inspirada e o Espírito Santo moveu os autores para escrevê-la. Então, nós temos os escritos finalizados. Tá? E agora nós temos que, como intérprete, usando o método histórico-gramatical, descobrir a vontade de Deus nas passagens. Mesmo que o autor humano, quando escreveu tal situação, não soubesse. Então, Daniel 9:27 fala a respeito do abominável da desolação. Então, quando ele escreveu, certamente ele não tinha clareza a respeito de quem seria esse abominável. Então, quando a gente vai para o sermão escatológico de Jesus, lá em Lucas 21, versículo 20, Lucas vai interpretar o abominável como sendo o exército romano, comandado pelo general Tito. É lógico que Lucas não cita o nome do general que invadiria Jerusalém e que destruiria o templo, mas ele vai dizer o seguinte: quando virdes Jerusalém cercada de exércitos,
E isso aconteceu exatamente no ano 70 depois de Cristo. Então, Lucas interpretou a profecia dita por Jesus. Jesus fala em Mateus 24 e em Marcos 13, e Jesus usa o termo abominável da desolação de que foi falado por Daniel, e quem lê entenda. Lucas já vai interpretar, e Lucas mata a mosca aí da interpretação corretamente, tanto é que exatamente no ano 70 depois de Cristo, o exército romano invade Jerusalém e destrói o templo. Mas Daniel, que escreveu sobre o abominável da desolação, certamente ele não viu isso, ele não tinha convicção, mas quem inspirou as Escrituras, como nós já aprendemos, foi o Espírito Santo. Então, ela vai sendo aqui iluminada, o Senhor vem trazendo a nós o verdadeiro sentido dos textos, no método histórico gramatical. Então, os pressupostos do método histórico gramatical. Primeiro, a Bíblia é a palavra de Deus. Então, isso é inegável. Então, a gente já parte com essa atitude. Eu vou ler a palavra, eu vou estudar as Escrituras com essa atitude. Tá? Ela não apenas contém a palavra de Deus, mas é a palavra de Deus. Então, essa atitude é fundamental. Eu não posso ler a Bíblia com outros olhos. 2, toda a Escritura é inspirada. E Paulo, escrevendo na sua carta a Timóteo, ele vai dizer isso lá no capítulo 3. Toda a Escritura é inspirada. Esse todo aí, ele está se referindo a todo o cânon, tudo aquilo que foi inspiração. Os textos bíblicos, todos eles, foram fruto da inspiração divina. Por isso que ele vai dizer toda a Escritura é inspirada. Item 3. A Bíblia não se sujeita a normas externas, pois é inerrante nos seus textos originais. Então, isso é uma premissa, é um pressuposto, é um dogma que nós acreditamos. Não tem como ver a Bíblia de outra forma. Ela é inerrante, ela não está sujeita a normas externas, ela não está sujeita a um método científico para questioná-la. Então, questionar a Bíblia, questionar as Escrituras, a inspiração divina, a inerrância da Bíblia, é questionar o próprio Deus. E nós não temos esse direito. Então, por isso que no método histórico-gramatical, a Bíblia não se sujeita a normas externas. Item 4, aceitação da intervenção divina na história. Esse pressuposto aceita os milagres e a intervenção de Deus na história. Ao contrário daquela ideia do deísmo, de que Deus, então, ele criou como relógio, deu corda e o mundo e o universo está em funcionamento e vai continuar assim como um relógio, porque a corda que Deus deu foi suficiente para gerar toda essa movimentação do universo. Então, aqui não, nós entendemos o seguinte: realmente Deus é o Criador, porém Ele está atuando na história, Ele está operando na história, Ele está interessado na salvação do homem, Ele está cuidando da igreja, Ele está preparando a segunda vinda de Jesus, Ele está preparando o arrebatamento para que tudo ocorra segundo aquilo que Ele já decretou e planejou. Então, nós aceitamos isso. É uma verdade divina. E aceitamos os atributos divinos como a onisciência, a onipotência, a onipresença. Logo, Deus é soberano, Deus é conhecedor de todas as coisas, Deus é eterno. Ainda um outro pressuposto importante, no item 5 aí, a unidade do pensamento bíblico. Por que é uma unidade de pensamento bíblico? Porque existe um autor único. Então, vejam, apesar dos autores humanos serem diversos, de culturas diferentes, de pensamentos diferentes, de épocas diferentes, o autor divino, que é o Espírito Santo que inspirou as Escrituras,
é um. Por isso, a Bíblia tem uma unidade de pensamento. Exatamente por isso, porque Deus é quem inspirou as Escrituras e moveu o autor ou os autores humanos a escrevê-la. Desse pressuposto, temos a regra fundamental da hermenêutica, que diz que a Bíblia explica a própria Bíblia. Então, ela é coerente, ela tem uma unidade de pensamento, ela é centrada na glória de Deus, na pessoa do Filho, na pessoa do Espírito Santo. Então, na Bíblia, nós temos todo o relato da criação, da queda, da redenção e da consumação. Nós temos esse enredo na Bíblia, que traz, então, essa unidade, essa coerência de pensamento. Item 6. Deus fala através dos tempos. Revelação progressiva, sem a mudança de significado. Então, o que significa isso? E quando nós agora analisamos todo o cânon, nós vamos ver essa revelação progressiva de Deus. Então, nós temos as alianças, a aliança do Antigo Testamento, a aliança do Novo Testamento. Então, aqueles que estavam no Antigo Testamento não tiveram clareza com relação à revelação da nova aliança. Eles até escreveram sobre ela, os profetas escreveram sobre a nova aliança, mas não tiveram essa revelação naquela ocasião. Então, a revelação da Bíblia, quando nós a lemos, quando nós analisamos o cânon bíblico todo, nós temos essa revelação progressiva sem a mudança de significado. Por quê? O significado que Deus quis falar a respeito da vinda do Messias para Isaías, e ele profetizou a vinda do Messias, esse significado não mudou. É o mesmo para nós hoje. Quando Paulo revela a respeito da segunda vinda, ali na carta aos Tessalonicenses, ou João no Apocalipse, ou até mesmo Jesus no seu sermão escatológico, em Marcos 13, em Lucas 21, em Mateus 24, quando nós analisamos sobre a segunda vinda de Jesus, ela não tem mudança de significado. Da mesma forma que eles esperavam ansiosamente a segunda vinda de Jesus, nós esperamos. Então, não há mudança de significado com o tempo. Item 7. A aplicação transcende o ambiente cultural, natureza temporal da Bíblia. Então, olha só, a aplicação dos conteúdos, dos textos, das revelações da Bíblia, essa aplicação, ela vai transcender o ambiente cultural. Então, independente da cultura, independente da raça, independente da nação, a Bíblia ela é real e atual, tá? Porque ela tem uma natureza atemporal. Então, aquilo que Deus falou para os judeus, hoje ele fala para os cristãos. A aplicação pode mudar, mas o significado não. Essa é a ideia aí desse item 7 como pressuposto. E etapas do método histórico-gramatical. Então, essas etapas também é fundamental nós termos em mente. O intérprete primeiro observa, buscando compreender o que o texto diz. Então, ele vai fazer uma primeira leitura observativa e ele vai, então, buscar ali compreender o que o texto diz com todas essas premissas e pressupostos que nós já dissemos. 2. O intérprete usa a interpretação, ou seja, ele vai usar de exegese e de hermenêutica para extrair do texto o que o autor quis dizer. Então, essa atitude, essa etapa é fundamental, né? O intérprete está indo para o texto, para extrair do texto exatamente o que o autor quis dizer. E ele não tem o direito, como intérprete, de colocar no texto os pensamentos dele. Ele precisa extrair os pensamentos do autor. Item 3. Por fim, o intérprete vai aplicar o texto, ou seja, o que o texto quer dizer para nós hoje. Então, o significado do passado é o mesmo significado para hoje. Entretanto, a aplicação pode mudar.
Então, é essa a ideia, inclusive esse é o norte, por exemplo, para a preparação de um sermão expositivo. Então, é ler, buscar compreender, fazer uma exegese bíblica, tirando do texto exatamente aquilo que o autor quis dizer, e, por fim, aplicar aquele texto nos dias atuais. Então, essas são as etapas. Agora, procedimentos básicos do método histórico-gramatical. Primeiro, sem julgamento da palavra, ao contrário do método histórico-crítico, que vai exatamente questionar, que vai julgar a palavra. Então, aqui não tem ambiente para julgar a palavra. Por quê? Porque ela é inspiração divina, é a palavra de Deus, Deus existe, tudo que está escrito foi inspirado por Deus. Então, sem julgamento da palavra. Faz a análise do manuscrito. Isso é baixa crítica. Então, o manuscrito deve ser analisado. Por isso que tem a disciplina crítica textual, que vocês não estudaram ainda, mas vocês vão estudar. Então, na crítica textual, é analisar o manuscrito A, o manuscrito B, o manuscrito C, para vocês terem uma ideia, existem mais de 5.000 manuscritos. Então, o manuscrito, como o próprio nome diz, ele foi escrito, ele foi copiado por escribas, por copistas. Então, quando nós analisamos esses 5.000 manuscritos, é comum encontrarmos um errinho ou outro. Por exemplo, vamos supor, nós estamos aqui num grupo, na classe hoje, de 15 pessoas. Se eu der um texto, vamos imaginar que eu faça um texto de 20 linhas, tá? Eu escrevo, então, uma carta para vocês, com 20 linhas. E aí eu vou pedir para que cada um de vocês faça uma cópia no manuscrito. Então, nós vamos ter, por exemplo, a Bianca fazendo uma cópia, o Rogério fazendo uma cópia, a Célia fazendo uma cópia, a Deise fazendo uma cópia, a Dani fazendo uma cópia. Cada um de vocês fazendo uma cópia da minha carta. A minha carta foi escrita por mim, é a carta original. Agora, cada um de vocês vão fazer uma cópia. Das 15 pessoas que aqui estão, quando nós formos comparar, nós vamos ver que alguma palavrinha, algum acento, alguma vírgula vai diferenciar do meu texto. Então, isso é comum. Em 15 cópias, nós encontraríamos diferenças. Vocês conseguem entender isso? Agora, imagine em 5.000 cópias com copistas diferentes em épocas diferentes. Então, a baixa crítica, que é o estudo dos manuscritos, essa disciplina vai estudar esses manuscritos e vai ver uma diferença. Aqui a palavra está camelo, e aqui a palavra está uma outra palavra que é parecida com camelo, mas como não estava bem legível, o copista colocou uma outra palavra. Porém, a baixa crítica, ou a crítica textual, ela vai mostrar a nós que, apesar do grande número de manuscritos, mais de 5.000, somente do Novo Testamento, ao todo, nada do que nós encontramos de falhas humanas altera o sentido único da Bíblia. Portanto, o texto que nós temos hoje nas nossas versões é um texto que se aproxima muito do texto original. Por que eu estou falando que se aproxima muito do texto original? Porque o texto original nós não temos mais. Então, por exemplo, essa carta que eu escrevi hoje para vocês, imagine que alguém for procurar essa carta daqui 100 anos, 1.000 anos, 2.000 anos, com certeza essa carta se desfez por causa do desgaste do próprio ambiente. Da mesma forma, os originais, eles foram se desgastando, ok? Mas graças a Deus que Deus providenciou uma forma de conservação. Como? Através dos copistas. Aliás, isso é uma cultura judaica. Os judeus sempre tiveram esse hábito de copiar
as leis de Moisés, os profetas, as crônicas, os salmos, por isso que se manteve. E essa cultura se perpetuou mesmo depois do nascimento de Cristo. Então, nós temos várias cópias do novo nascimento. Então, a Bíblia, ela é incontestável. Tudo bem? Então, nós não podemos julgá-la. Ok, caminhando então para o final, podemos então dizer, na continuidade aqui, que também da mesma forma que o método histórico crítico, o método histórico gramatical tem ferramentas para você interpretar a Bíblia. Então, ferramentas literárias, linguísticas. Então, a Bíblia foi escrita em hebraico e aramaico no Antigo Testamento, vamos dizer assim, 99% em hebraico e alguns versículos de Esdras, de Neemias, de Daniel em aramaico. E o grego, que foi a língua usada para a escrita do Novo Testamento. Então, nós temos que analisar o texto no grego, né? Então, quando alguém fala, olha, vamos analisar o texto original. Não, nós não estamos analisando o texto original, nós estamos analisando as cópias. Então, o texto grego que nós temos nas bibliotecas digitais, você tem o texto grego impresso. Se você for numa livraria evangélica, você vai comprar lá o texto, o Novo Testamento em grego. Então, é um texto em grego. Então, fazer análise disso é importante. Agora, é lógico que quem deve buscar conhecer mais a fundo o grego e o hebraico são, então, os professores de teologia, os pastores, nem todos, porque hoje nós temos, graças aos teólogos do passado, bons comentários bíblicos que nos auxiliam numa boa interpretação da Bíblia. Então, ferramentas históricas, culturais, geográficas e teológicas. Então, são as ferramentas usadas principalmente no método histórico-gramatical. Considerações finais. Primeiro, o método histórico-gramatical, ele concede a nós um acervo para análise, ou seja, com um amplo material teológico. Por causa dessa metodologia, nós temos aí, no item 2, por exemplo, como eu coloquei aí, comentários teológicos coerentes com os textos bíblicos. Então, esse método histórico-gramatical, ele foi muito favorável para que nós tivéssemos hoje a Bíblia como ela é, as diversas versões e os diversos comentários. Então, hoje nós temos ferramentas, nós temos conteúdo para preparar os nossos estudos, os nossos sermões. Então, o método histórico-gramatical nos deu isso como herança, como material necessário para nós podermos continuar os nossos estudos. Concluindo, então, este conteúdo e esta aula. Vejam lá, dos 3 métodos estudados nesta disciplina, o método alegórico, o método histórico-crítico e o método histórico-gramatical, é evidente que o método histórico-gramatical é o único que atende a uma exegese bíblica coerente, sendo, portanto, o método por excelência que devemos usar para a correta interpretação da Bíblia. Então, essa é a nossa conclusão dessas 4 aulas, que desses 3 métodos, o único que está relacionado com o estudo sério da Bíblia, quando você pode fazer uma exegese para tirar do texto exatamente aquilo que o autor quis dizer, o único método que fornece a nós essa condição é o método histórico-gramatical. Então, o método alegórico não serve para nós, porque o método alegórico, se vocês se lembram,
Você coloca no texto aquilo que você quer. Isso é alegoria. O histórico crítico vai criticar a Bíblia, vai olhar a Bíblia de uma forma científica, então não é adequado, e é o que é usado, como nós falamos, nas universidades e até em algumas escolas teológicas. Então, só nos resta um método, é o método histórico-gramatical. Portanto, a partir de agora, quando você for ler a Bíblia, leia com essas premissas, de que Deus é o autor da Bíblia, de que a Bíblia não contém erros, de que o texto ou as Escrituras foram inspiradas, de que o Espírito Santo moveu homens falhos para escrever, porém, por ser inspirada, ela não contém erros, e a partir da análise da história, da gramática, da exegese, da hermenêutica, então, mergulhando nisso, nós conseguimos encontrar o significado e, através desse significado, aplicar o ensino das Escrituras nos nossos dias. Então, assim, nós encerramos esta disciplina e esta aula, e espero que tenha sido, então, edificante para todos vocês e que vocês continuem aí buscando mais e mais conhecimento para a glória do Senhor.